Filhos de Francisco. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você, os Filhos de Francisco. Podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão é a nossa terceira temporada. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a suave Carangola, capital do pão borboleta. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas, educador há 32 anos, hoje moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. O terceiro setor é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas em favor da sociedade por organizações privadas não governamentais e sem objetivo de lucro, independentemente dos demais setores, que é o Estado e o mercado, embora com eles possa firmar parcerias e deles possa receber investimentos públicos e ou privados. Para muitos, o trabalho social da Igreja Católica foi historicamente o grande inspirador para tantos e tantos trabalhos sociais não governamentais. Por outro lado, como nossos últimos papas tanto têm falado, não podemos confundir a Igreja com uma ONG. A Igreja é mistério e comunhão que se faz presença no mundo em seu trabalho também social. Para falar sobre isso e falar sobre a grave crise social que o nosso país passa, nosso continente passa, a gente conversa hoje com Renato Luiz Bastos Lopes. Ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especializações em Gestão de Pessoas e mestrado em Saúde Coletiva. Atualmente é membro do Comitê Brasil da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, diretor do Instituto Humana e da Associação Beneficente Cultural Amigos do Noivo, a ABAN, na Manchester Mineira, Juiz de Fora. Hoje eu não participo da conversa diretamente, quem vai fazer a conversa é o Gabriel, porque no dia da gravação eu estava de licença médica, passei por uma cirurgia para arrancar só uma raizinha de dente, mas graças a Deus já estou bem, mas no dia da gravação não pude participar, mas tenho certeza que, inclusive encaminhei algumas perguntas para serem feitas, tenho certeza que essa conversa vai trazer muita luz para nós num assunto tão atual como esse que nós vivemos. Então, passo para o Gabriel e para o Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muito prazer que estamos aqui hoje, mais uma vez com Filhos de Francisco. Pois é, infelizmente o Luiz não vai poder estar aqui conosco, né? Hoje ele teve um imprevisto aí no dia da gravação, mas ele estará conosco, em presença de espírito aqui com a gente, né? Para esse momento muito especial, onde a gente vai conversar com meu grande amigo de longa data já, o Renato Lopes, que faz um trabalho muito bacana em Juiz de Fora e algumas outras cidades ali, que eu tenho certeza que vai ser um prazer muito grande para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho e conversar um pouco também sobre o que é fazer uma ação social hoje em dia, o que é fazer o bem e, como a gente diz também, o micro-bem, né? As várias instâncias, vários tipos de bem que a gente pode fazer ao longo da nossa vida. Para começar, eu vou te fazer, Renato, pedir para você se apresentar para o pessoal aí, respondendo uma pergunta nossa que a gente sempre faz para todo convidado. Renato, você também é filho de Francisco? Olá, Gabriel. Olá a todos do canal Filho de Francisco. É um prazer estar aqui. Sem dúvida nenhuma, Gabriel. Primeiro, eu sou filho de Francisco no sentido de ser um apaixonado pela vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é uma inspiração profunda para mim desde a minha infância e por isso, então, sou filho de Francisco. Mas sou filho de Francisco no sentido de ter também o Papa Francisco como uma inspiração e como um guia para mim.
Então, não há dúvidas nenhuma que eu me sinto filho de Francisco. O Papa Francisco, com as suas ideias, com a sua postura, com a forma de viver a fé, é uma inspiração para mim, é alguém que, sem dúvida, influencia muito a minha vida e as minhas decisões. E você é dos nossos, então, desde sempre, né? Aliás, eu acho que é difícil falar de onde que vem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque você, né, a gente se conhece há muito tempo, e você também sempre foi uma inspiração para mim, dessa espiritualidade franciscana, né, desses dois sentidos que a gente fala do franciscanismo do Francisco de Assis e do Francisco de Buenos Aires, o nosso Papa tão querido. Eu acho que a gente já se sente um pouco franciscano de Buenos Aires, do Papa Francisco, bergogliano, né? Antes mesmo da gente conhecer ele. A sensação que a gente tem às vezes, não sei se você tem isso também, é que quando a gente viu aquele Papa, ela falou, nossa, chegou alguém que é dos nossos, né? Que a gente, como se a gente já conhecesse há tanto tempo e não sabia, né? Isso, você toca num ponto que me chama muita atenção. Quem me conhece bem, quem convive comigo, já disse isso algumas vezes. Falou assim, nossa, vocês parecem que já se conheciam, porque muitas coisas que eu falo aqui para a minha equipe, e quando eles veem o Papa Francisco falando, e isso é legal, porque existem pessoas, não sei se você já teve essa sensação, pela sua fala, sim, e quando a gente conhece a pessoa, a gente fala assim, nossa, mas espera aí, a gente já se conhecia, é impossível, né? Ter tanta comunhão, ter tanta empatia, ter tantas ideias, mas isso é o Evangelho, né? Isso é a experiência da fé, né? Jesus já dizia lá que existem irmãos pela fé, ou seja, pessoas que a partir de uma experiência ética, de uma experiência de sentido de vida, vão viver uma comunhão profunda. Eu acho que é isso, no fundo, que nós estamos discutindo aqui. Nossa, muito, muito legal isso, muito legal mesmo. E Renato, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência, assim, resumidamente, né, que é toda uma vida aí de experiência, não só com social, mas com sagrado também, né? Mas conta resumidamente pra gente como é que foi a sua experiência, talvez de conversão, não sei, até você chegar nesse ponto que você está hoje. Assim, se você fosse resumir toda a sua vida em poucas palavras, assim, como você se apresentaria para as pessoas? Bom, primeiro eu digo que a influência da minha família foi determinante. Então, eu vivi a experiência do social e do espiritual no berço, né? Eu mamei, né, da minha mãe não só o leite, mas muitas questões que me fazem estar aqui. Não só da minha mãe, mas do meu pai. Então, primeira questão familiar. As lembranças mais antigas que eu tenho da minha infância é participando de novena, levando alimento para famílias desabrigadas, visitando pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, isso está na raiz mais profunda da minha existência, primeiro. Bom, depois, prematuramente, com 14 anos de idade, eu vivo aquela crise normal de todo adolescente, só que a minha crise ela foi muito ligada à questão de não aceitar um modelo que eu via de extrema desigualdade. Aquilo me incomodou profundamente. Ficou muito claro na minha adolescência que a minha vida nunca teria sentido se eu entrasse no jogo da luta por ter sucesso particular, da luta por um sucesso egoísta, da luta por acumular bens e cargos e títulos. Isso ficou muito claro para mim na adolescência. Eu entrei numa crise profunda em relação a isso e percebi que a minha vida só teria sentido na partilha, na luta e na resistência por um mundo mais igual, por um mundo de maior justiça e solidariedade. E aí eu começo a me envolver em grupos de jovens, em pequenos projetos sociais. Na verdade, os grupos de jovens me ajudaram muito a que eu começasse a desenvolver questões sociais. Então, e aí, desde pequenas ações, como comprar leite e pão e levar para o pessoal que morava no lixão, ali começa um trabalho, isso foi em 1989, está fazendo 32 anos isso, que eu estou envolvido nisso. Eu considero a conversão, você usou a palavra conversão. A conversão é um processo, né?
Ela pode ter até tempos fortes, mas ela é um processo. Não existe uma conversão marcada numa única data, né? Nós temos diversas datas em que a gente vai subindo degraus num processo longo de conversão, né? Nossa conversão vai até o último minuto, né? Vai até a hora da morte. Não é à toa que a gente reza tanto lá na Ave Maria, pedindo a intercessão dela na hora da morte, que é o momento final da conclusão da nossa conversão. Então, eu me entendo num processo de conversão, que já tem 32 anos, para o social, né? Mas que foi profundamente marcado, estimulado, conduzido pelo espiritual. Então, eu não entendo o cristianismo, a minha vivência cristã, se ela não estiver profundamente enraizada na luta por um mundo mais igual, na luta contra as desigualdades, né? Então, essas duas questões andam muito juntas na minha vida, nessa história, o social e o espiritual. Bom, aí eu acabei fundando alguns grupos. Eu fundei o Grupo Sagrada Família em 1992, que foi o precursor de todo esse trabalho. Era um grupo de evangelização, mas que tinha trabalhos sociais. Depois, em 1997, eu fundo a ABAN, que é uma instituição de enfrentamento à pobreza, que a gente vai falar um pouco. Depois, em 2010, eu fundo o Instituto Humana, que é um instituto de pesquisa e tecnologia que qualifica o terceiro setor e projetos sociais, né? Então, eu fui participando de grupos, fundando projetos a partir dessa experiência de que a minha vida não teria sentido se eu não dedicasse parte dela para o outro, dedicasse parte dela no enfrentamento de desigualdades, de desafios, de absurdos. Resumindo, eu acho que eu nutri uma indignação não violenta e uma indignação proativa, uma indignação que grávida, ela gerou projetos, ela gerou instituições, na medida em que eu fui caminhando. Eu me lembro, eu te conheci, você não deve lembrar disso, né? Mas foi em 2003, você pregou num encontro que eu estava fazendo no Ruar, do Rio de Fora, né? E eu lembro que eu achei muito interessante, você falava sobre amor de Deus, né? E depois, eu lembro de você fazendo para o nosso grupo de jovens lá de universitários, fazendo algumas formações sobre doutrina da igreja. E eu nem imaginava que você trabalhava com essa área social. Eu lembro depois, com o tempo, que eu fui conhecer também esse outro lado. E eu achei muito interessante isso, que eu vi como você conseguia unir essas duas questões em você, né? Assim, tanto porque hoje em dia a gente tem essa visão, infelizmente, muito forte na igreja, de que você tem algumas pastorais que são para trabalhar a espiritualidade e outras o social, né? Então, e eu já ouvi muito isso. Não, nosso trabalho não é isso, é só com isso. Nosso trabalho... E, na verdade, não tem como separar muito uma coisa da outra, né? E, na verdade, o que o Papa Francisco reforça, né? Ele é um tema que eu vejo o tempo todo ele falando, que tudo está interligado. Essa é uma frase dele, né? Uma frase lá da Laudato Si. Ou seja, não dá para separar o espiritual do social e da questão ambiental. Ele amarra essas três questões muito bem amarradas. Então, hoje, não se pode falar de uma vivência de fé cristã, católica especificamente, que não integra essas questões. Eu não posso ter uma vivência de fé que me leve só à igreja, que me leve só a celebrações, que me leve só à oração. A minha vivência de fé, ela exige um compromisso de luta contra as desigualdades sociais, de acolhida contra discriminações, contra situações de discriminação, seja por raça, seja por opção sexual, né? Seja por classe social, mas também, e isso é o mais novo dele, né? Ele começa a falar efetivamente isso a partir de 2015, da questão ambiental. Ou seja, a minha fé me leva um compromisso com a proteção do meio ambiente, me leva um compromisso com diminuir a minha pegada de carbono. Então, assim, isso, eu creio que isso é o mais novo, porque a gente ainda vive, infelizmente, uma visão estanque de vivência de fé, como se o meu papel fosse só rezar, o seu papel fosse só pregar, o papel do outro fosse só distribuir alimento, o papel do outro fosse só visitar.
E não, né? Na verdade, a vivência de fé, a fé cristã, ela exige uma reformulação de vida, que eu tenho que repensar tudo, como é que eu lido com o meu dinheiro, como é que eu me posiciono no meu trabalho, como é que eu lido com o meu lixo, como é que eu lido com o meu consumo, como é que eu lido com a minha vivência de comunidade. Essas questões estão todas interligadas. Até porque a gente já está vivendo na pele as consequências. A gente sempre viveu na pele, né? A questão ambiental, um lixo que não passa na nossa rua, né? As enchentes, a coisa que a gente já vê há muito tempo acontecer, os deslizamentos, encostas, são sempre questões, a própria poluição das cidades, né? São sempre questões ambientais que sempre tiveram muito presentes no nosso dia a dia e a gente fingia que não via, a gente deixava para lá. Mas agora, eu acho que ultimamente está ficando muito mais explícito, né? Todo dia a gente vê no jornal alguma notícia. Ontem mesmo deu uma, 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 umas imagens horrorosas lá no estado de São Paulo, de uma tempestade de areia gigantesca, né? Nossa, quando que a gente ia ver uma coisa dessa no Brasil? Então, são coisas que estão batendo na nossa porta o tempo todo. A questão ambiental tá falando assim, olha, não dá mais para vocês ignorarem, que cada vez mais mostra como não é uma coisa distante da nossa realidade enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos que se preocupam onde a gente está. E isso é importante, porque não tem como a gente amar o próximo sem a gente se preocupar em como esse próximo está vivendo, quais as condições de vida dele, sabe? Não tem como a gente amar o próximo e ele está passando fome e a gente não ligar para isso, ele está vivendo uma situação complicada ambientalmente falando e a gente ignorar isso também, né? Isso, acho que usando a sua reflexão, eu diria o seguinte, ô Gabriel: amar o próximo é mais do que torcer por ele. Eu vejo que algumas pessoas tentam amar o próximo torcendo para que ele consiga superar os problemas dele, né? Ótimo isso. Entendeu? E torcendo, não, não, eu vou rezar por você para que você consiga superar. Isso é muito importante. Em nenhum momento eu estou relativizando a força da oração. Mas hoje está muito claro que eu preciso ir além de torcer por ele. E eu preciso ir além, porque, na verdade, existe uma contradição aí, que quando eu peço a Deus que ajude meu próximo que está sofrendo, eu fico imaginando que Deus diz assim: amigo, você está me pedindo que eu ajude ele, mas os braços que eu tenho para ajudar ele são seus. Então, quando você me pede para ajudar ele, e você não me dá os seus braços, você não me empresta seus braços, você está fazendo uma postura, tem uma postura muito contraditória, porque você pede que eu haja, mas a forma de eu agir é através das pessoas que estão aí ao redor dele. E eu quero agir através de você. Então, a oração para que Deus ajude alguém, ela tem que vir automaticamente com a oração tem que terminar assim: Senhor, e eu estou aqui à disposição para fazer alguma coisa por ele. Né? Então, assim, eu preciso ser parceiro de Deus na hora de mudar o mundo. Eu não posso só pedir que o mundo mude, né? Entendeu? Eu não posso só torcer para que o mundo mude. Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer a minha parte. Então, a resposta de Deus à minha oração é um convite para que eu faça parte do processo de mudança. E não tem como, né? Jesus sempre foi muito claro, isso, e São João, acho que bastante claro também, quando ele diz que não tem como a gente amar a Deus que a gente não vê, sem amar ao próximo que a gente vê, né? Através do amor ao próximo que a gente manifesta o nosso real amor a Deus, né? Então, e isso é muito, muito claro, muito forte para a gente. E o amor de verdade não tem como ele ser desvinculado de levar um pouco mais de satisfação, não satisfação, mas amenizar um pouco a dor do outro, né? Claro que a gente entende que o sofrimento faz parte do nosso amadurecimento enquanto cristãos, mas desejar o sofrimento, principalmente um sofrimento sem sentido, como é o sofrimento social, como é o sofrimento de carência de bens materiais, né? E a gente não está falando aqui da pessoa ter um pouco menos de condições, mas a pessoa às vezes está na miséria absoluta, né? Esse é certamente um sofrimento sem sentido. Ninguém merece, uma criança não merece passar por isso, uma pessoa não merece passar por isso tudo durante a vida, porque isso afeta todo o resto. Não tem como a pessoa sequer
ter condições de manifestar todo o potencial dela se ela não tiver as mínimas condições de sobrevivência dignas, né? E aí, a gente vai entrar no assunto da Band, todo o trabalho social, mas eu queria só antes falar um pouquinho, até para a gente ter mais tempo depois de falar sobre o social de forma um pouco mais ampla, mas que às vezes muita gente, às vezes está ouvindo a gente, ou pessoas que já se refletem bastante sobre isso, e ficam pensando, poxa, como é que eu posso fazer isso na minha vida? Eu não sei, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei como fazer, ou às vezes eu acho que eu não tenho jeito para isso e eu tenho o meu trabalho aqui. E tem uma coisa que você fala bastante, Renato, que é do que a gente chamava de microbem, né? Tem até um vídeo nosso aí, uma conversa nossa sobre isso. Então, eu acho que essa questão do microbem, eu acho que é muito legal entrar nela, porque ela toca justamente num público que ainda não deu o primeiro passo. O primeiro passo é sempre difícil, Gabriel, sabe? Porque já que nós estamos aqui nos Filhos de Francisco, vou lembrar de novo de uma fala do Papa Francisco. Ele vai dizer para nós que existem situações que não adianta uma ajudinha, não adianta um jeitinho. Não tem um jeitinho para salvar o meio ambiente e não tem um jeitinho para mudar a desigualdade social do mundo. Eu preciso ter um esforço maior. Eu preciso ser capaz de fazer sacrifícios. O Papa usa esse termo. Existem questões, nós chegamos num ponto que, se nós não formos capazes de fazer alguns sacrifícios, nós não conseguiremos enfrentar os desafios sociais e ambientais. Então, acho que aqui é o primeiro ponto. Eu vejo algumas pessoas querendo fazer o bem sem fazer o mínimo sacrifício. Então, elas querem doar o que sobra do tempo delas, o que sobra do dinheiro delas, o que sobra da vida delas. E elas vivem num contexto que não sobra nada. Então, eu vejo pessoas que passam anos dizendo, não, eu quero ajudar vocês, não, eu vou ajudar vocês, não, eu vou fazer alguma coisa, não, eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou partilhar, mas ainda não deu, vai dar, ainda não deu, esse mês não deu, não, eu vou ajudar vocês. E a pessoa fica nesse ciclo e ela não percebe que a questão é que ela está esperando sobrar, ela está esperando vagar a agenda. Ora, o que eu aprendi? E aí, inspirado pelo Papa Francisco, é mais fácil dizer. Se você, num dado momento, não disser, vai ser agora, e eu vou organizar minha agenda, vai ser agora, e eu vou reservar um dinheirinho por mês para ajudar. Você não vai fazer isso nunca. Então tem que ter um sacrifício. O sacrifício é modificar a agenda, encontrar uma hora. O sacrifício é deixar de comprar alguma coisa para guardar aquele dinheiro para fazer ajuda. Então, o primeiro passo é, de verdade, ser capaz de fazer esse sacrifício. Ora, o que motiva esse sacrifício? O que motiva esse sacrifício, para mim, é não fugir da realidade. Porque o que eu percebo, Gabriel, é que nós vivemos num processo de anestesia, sabe? A gente foge de algumas realidades, a gente não quer enxergar. Vou citar um exemplo aqui que aparentemente não tem nada a ver, então eu não estou em nenhum momento aqui tentando trabalhar esse tema, não é o nosso tema, mas acho que serve. Eu, durante muito tempo, eu tinha o desejo de parar de comer carne, virar vegetariano. E não virava, eu estava, em relação ao vegetarianismo, eu estava aqui no tema que eu estou falando em relação ao social. Eu queria, mas não queria. Eu queria, mas não queria modificar minha alimentação, reaprender a alimentar, modificar pratos, e eu fiquei enrolando. Até que eu percebi que eu só conseguia fazer o social com alto nível porque eu não fugia da dureza da pobreza. Eu não fugia das cenas que incomodam. Eu não fugia de ter contato semanalmente com o cheiro, com os desafios, com as pressões, com as cenas duras da pobreza. E aquilo, então, me mantinha sempre alerta, sempre atento para não desanimar. Até que eu decidi fazer isso com o vegetarianismo. Falei, não, eu vou entender realmente o que acontece com o processo de produção de carne. Então, todo o sofrimento animal que está ligado à produção da carne e também todo o impacto que a carne tem no meio ambiente e na minha saúde. Quando eu fiz isso, quando eu busquei algumas informações, quando eu fui atrás de alguns vídeos, quando eu fui atrás de alguns documentários que de forma bem madura colocam isso, eu encontrei a energia suficiente para dar o primeiro passo, para fazer esse sacrifício inicial, e depois a gente percebe que não se torna tanto um sacrifício. Mas no primeiro momento você precisa, sim, sacrificar, ou seja, você precisa gastar uma energia extra, você precisa enfrentar uma situação que é difícil.
e depois a coisa anda. Então eu me tornei vegetariano quando eu decidi ter contato com a realidade. Então, resumindo, o que eu estou falando aqui é, número 1, ser capaz de fazer um sacrifício para dar o passo inicial, e esse sacrifício vem de ter contato com a realidade, não fugir da dureza da realidade social, da pobreza ambiental, do tema. Quando você faz isso, você consegue começar a fazer o bem, tanto o micro bem, que é aquele bem que você faz no seu dia a dia, sem mudar a agenda, sem mudar a rotina, você faz nas suas relações primárias, você faz na rotina do dia a dia, quanto o bem que você vai construir a partir de um projeto, da participação de um grupo, de uma instituição, de um projeto de igreja, de impacto social e ambiental. Então, assim, eu entendo que tudo começa com ter contato, não fugir do contato e ser capaz, então, de dar um passo inicial um pouco mais difícil. Era sobre isso que eu queria que você explicasse, assim, como o bem ele está envolto, ele se manifesta de várias formas, né? Tanto do dia a dia, tanto das coisas que a gente faz, quanto de uma forma maior. Mas ele sempre está envolvido numa questão muito profunda, né? O que você fala de não ter medo de se deparar com o que às vezes não é bonito, né? Com a pobreza, com a miséria, em suas várias formas de miséria, né? Com aquilo que incomoda, e a gente não se afastar, não ter medo, enfrentar aquilo, seja a miséria, às vezes, de uma pessoa do nosso lado que está precisando de ajuda, de um amigo, alguma coisa assim, até um projeto muito grande, né? E a gente sempre lembra aquelas passagens lá de São Paulo, né? De que ainda que a gente faça o bem pequeno, ou ainda que a gente doe todos os nossos bens, nossos valores para as outras pessoas, se a gente não tiver amor, nada disso adianta, né? Porque é algo muito profundo e que requer realmente uma entrega que seja maior do que simplesmente a gente querer reservar o nosso lugarzinho no céu, ou ficar bem diante dos outros, ou aliviar um peso na consciência. É um bem que vem do amor mesmo, né? Acho que essa que é o grande cerne da questão, né? E aí, a gente partindo disso, dessa reflexão sobre o microbem, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ABAN, que você já falou um pouco, mas onde que ela chegou? Essa é uma pergunta até do Luiz, né? Descrever pra gente como é que surgiu a ABAN e aonde que você imaginava que ela chegaria e onde que ela chegou realmente hoje. Primeiro, é interessante que falar da origem da ABAN se prepara para fazer 25 anos no ano que vem, né? Falar da origem da ABAN tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, porque a ABAN começa como um grupo de igreja. O primeiro nome da ABAN ela chamava GEAN, que era Grupo de Evangelização. Então, a princípio, a ABAN começa como um grupo de evangelização. Nós nos reunimos para ler a Bíblia, e eu comecei a dar cursos bíblicos nas comunidades e visitava as casas para rezar nas casas. Então, foi a partir desses cursos bíblicos da oração nas casas que nós fomos motivando os moradores de alguns bairros a primeiro enxergarem os desafios que eles estavam vivendo, eram bairros da periferia, enxergarem os desafios sociais que eles estavam vivendo, e depois entenderem que eles poderiam ser protagonistas no processo de desconstrução e de enfrentamento desse desafio. Então, os projetos sociais da ABAN, eles sempre surgiram como consequências de momentos de estudos bíblicos. Então, era estudando o cristianismo e a moral cristã, compreendendo a ética cristã, especificamente, é que a gente entendia a necessidade de intervir no mundo, de não aceitar as desigualdades, de não aceitar a opressão, de enfrentar essa opressão, de construir comunhão, de propor propostas de comunhão, de solidariedade. Então, a partir desses temas é que surgiram os projetos da ABAN. Então, a origem da ABAN está num aprofundamento na proposta cristã e numa provocação de mudar o mundo a partir dessa experiência. Então, essa é a origem da ABAN. Lentamente, a gente foi estruturando, né? 4 anos depois, a gente surgiu em 97, mas só 4 anos depois, em 27 de setembro de 2001, que a ABAN ela se estrutura enquanto instituição, né? Então, aí a gente organiza enquanto ONG, uma associação, e aí ela é registrada em cartório, e aí, a partir daí, a gente começa a ter projetos mais sólidos.
a gente começa, então, a ter um modelo de teorização de projetos, a ter projetos que tinham objetivos, metodologia, que no primeiro momento era tudo mais a boa vontade e o estímulo para que se buscasse caminhos, né? Então, a partir de 2001 é que a gente começa a ter uma estruturação maior, né, que levou a ABAN estar onde está hoje. Agora, a pergunta se eu imaginava, confesso para vocês, o que eu digo? É muito difícil lá atrás. Eu ainda falava outro dia com um novo projeto que a gente está criando agora, é que é muito legal. A gente tem sempre uma visão que os líderes eles sabem muito bem aonde querem chegar. A gente sempre acha que o líder ele é iluminado, ele sabe onde quer chegar. E, na verdade, o que eu percebo, conversando e analisando alguns grandes líderes, é que eles foram descobrindo o caminho na medida em que estava caminhando. Compreende? Eu acho que esse é um ponto-chave, sabe? Que a gente precisa perceber que nem sempre o caminho está super claro lá no início. A gente sabe que quer fazer o bem, a gente sabe que quer enfrentar aqueles desafios, mas é preciso deixar que o vento do Espírito nos guie. Então, eu diria para você que a ABAN fez muita coisa que eu imaginava, mas muito mais que eu não imaginava. Compreende? E aí, usando uma alegoria, é como uma estrada. Eu estou indo agora para a Amazônia, vou de carro para a Amazônia, eu dirijo muito, estou indo para fazer um trabalho de mapeamento indígena na Amazônia, vou passar 45 dias lá. E eu vou dirigir. Só um instante. Você vai de carro para a Amazônia? Vou. Quando eu estou em estados, quando eu vou na Amazônia mais próxima daqui, né, que é Mato Grosso, Pará, Rondônia, eu costumo ir de carro. De Juiz de Fora para Rondônia dá quanto tempo de viagem? 5 dias dirigindo 18 horas por dia. Gente. 18. E eu vou, cara, fazendo retiro, vou rezando, vai eu e minha esposa, a gente vai conversando, então 4, 5 dias na estrada. E é legal, eu gosto de dirigir para mim é uma terapia, dirigir para mim Gabriel, muitas ideias que eu tive da ABAN, de projetos, eu tive na estrada, dirigindo, sabe? Você está ali horas, você vai refletindo, de repente você amarra uma ideia. Mas então, usando uma alegoria da estrada, eu diria o seguinte: quando você está numa estrada, qual é o máximo que você vê? Você vê o máximo é até a próxima curva. Então, você tem uma reta grande, quando eu passo ali por Goiânia, Brasília, tem retas gigantes, você consegue enxergar até a curva. Quando chega na curva, você não enxerga nada, você tem que fazer a curva para você enxergar a próxima etapa da estrada. A mesma coisa é a caminhada de uma instituição como a ABAN. A gente consegue planejar até a próxima curva, compreende? Não dá para... não é possível olhar a estrada inteira de uma vez só. Você precisa trilhar a estrada para ir enxergando. É claro que você vai chegar em encruzilhadas, tem que tomar decisões, mas é só ao chegar na encruzilhada que você para, avalia, reflete. Ou seja, o que eu quero dizer? A ABAN fez muito do que eu imaginava, mas muito mais do que eu não imaginava. E foi acontecendo, e a gente foi discernindo, foi avaliando, foi tomando decisões coletivamente, e foi caminhando e chegamos até aqui. Gente, e essa estrada da ABAN, onde que ela chegou hoje? Com quantos projetos que vocês estão? Como é que ela está funcionando? Então, é engraçado porque eu até brinco que a ABAN, ela hoje ela é menor do que poderia ser, tá? E ela é menor por opção. Ou seja, algo interessante na nossa missão foi não querer crescer muito. É muito legal isso, porque eu vejo para algumas instituições o único critério de sucesso é o tamanho. Estamos em tantas cidades, em tantos países, e eu não acho que isso é critério de sucesso. Critério de sucesso é vidas mudadas, é vidas impactadas. Critério de sucesso é quanto bem você faz, né? Quantas vidas de verdade você conseguiu mexer, ajudar, mudar, e não o tamanho. Então, a ABAN já teve até mais filiais do que tem hoje, tá? A gente optou, num dado momento, de não crescer e, no outro momento, de diminuir para manter o nosso ideal, manter a nossa cultura, manter a nossa luta com qualidade, tá? Hoje a gente tem aproximadamente 30 projetos, a gente já teve mais, bem mais. Hoje a gente tem está um pouco variável, mas 150, 160 voluntários, a gente já teve 500 voluntários numa época.
Por quê? A gente optou por ter um trabalho de qualidade, a gente optou por ter pessoas que de verdade estão engajadas, não estão só dando nome, né? Mas têm um compromisso real por fazer algo, por mudar o mundo. Então, hoje, então, eu vejo que eu me alegro muito com a ABAN, principalmente a ABAN a partir da pandemia. A pandemia, ela impactou muito a ABAN, muito a ABAN, muito, tá? Então, nós conseguimos fazer a diferença para muitas pessoas na pandemia e isso nos fortaleceu. Então, hoje a gente tem uma ABAN se preparando para os 25 anos, o ano que vem, uma ABAN muito mais forte do que nós tínhamos, com projetos robustos que, de verdade, conseguiram fazer a diferença para os nossos públicos. Engraçado, você disse que vocês optaram por ser pequenos, né? Então, com 30 projetos diferentes, eu imagino que seria ser grande para vocês, né? 30 projetos. E fala um pouco, para quem não conhece, do que são esses projetos. São projetos extremamente variados, né? Vocês lidam com uma variedade de ideias e de ações gigantesca, né? Sim. Vamos lá, rapidamente. Eu vou começar pelo presídio. A gente tem um trabalho desde 2007 nas unidades prisionais de Juiz de Fora. A nossa ideia é a humanização da pena, então a gente trabalha literalmente dentro da cadeia, com reuniões e reflexões com os presos, buscando ajudá-los a viver o período que estão ali de uma forma que possam tirar lições, que possam crescer, que possam repensar a vida, que possam recomeçar a tua vida ao sair do presídio. A gente tem agora a produção de alguns itens dentro da cadeia que gera renda para eles. Tá? Então, esse é o nosso trabalho dentro do sistema prisional. E hoje a gente começa a acompanhar os presos quando eles saem da cadeia. Também, essa é a ideia, porque é o período mais crítico. Depois a gente tem um trabalho com pacientes com câncer. A gente tem uma casa que acolhe pacientes com câncer desde 2004. Então, essa casa tem 17 anos. Juiz de Fora é uma cidade polo no tratamento com câncer. As pessoas vêm para cá fazer o tratamento e elas podem ficar gratuitamente nessa casa. A gente tem um trabalho com imigrantes, refugiados venezuelanos. Nós somos o primeiro projeto do Brasil que interiorizou venezuelanos a partir de Boa Vista, de Roraima. Tá? A gente já ganhou até um prêmio da ONU, então a gente recebe os venezuelanos em Juiz de Fora, ajuda eles a resolver documentação, arrumar emprego, a alugar uma casa, ter os móveis, a recomeçar a vida. Tá? Então, a gente tem esse projeto com imigrantes. Esse projeto interessante, Gabriel, tem tudo a ver com o nosso podcast aqui, porque foi a partir de uma fala do Papa Francisco. Em 2007, com o auge da guerra na Síria, e ocorreu uma grande imigração de sírios na Europa, e o Papa mandou uma mensagem para todas as paróquias da Itália, pedindo que cada paróquia recebesse um imigrante. E eu, quando eu vi aquela mensagem, eu falei assim, eu não sou uma paróquia na Itália, mas eu recebo essa mensagem. Essa mensagem é para mim também. E eu vou receber um refugiado aqui em Juiz de Fora. E aí procurei ver obviamente, perto do Brasil, qual era a maior crise de imigração e refúgio, e vi que era a Venezuela. Eu trabalho na Amazônia, então eu ia na Venezuela, ia em Roraima, então eu articulei isso e nós passamos a receber imigrantes venezuelanos. Hoje a gente acompanha mais de 750 venezuelanos em Juiz de Fora a partir desse projeto. Tá? Eu lembro eu participei do início desse projeto, né? E eu lembro que eu ouvi você falando e ninguém sabia, ninguém tinha noção dessa crise migratória na Venezuela, né? E a gente começou, na época, eu participava ativamente da ABAN também. A gente começou esse projeto com poucas famílias ainda. Que legal saber que hoje já tem 700 pessoas acolhidas. Muito bacana mesmo. Aí, passando para outros projetos, a gente tem um projeto que é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, que é o Vida Plena. O Vida Plena é um projeto muito bem estruturado para desconstrução da pobreza. Esse é o termo correto. O objetivo do Vida Plena é auxiliar mulheres a desconstruírem a pobreza e, obviamente, então, entrarem em um processo de desenvolvimento pessoal e social. Isso ocorre através de reuniões, através de oficinas, através de uma moeda social. Elas têm uma reunião comigo, acabando aqui esse nosso áudio, nossa gravação, eu tenho que ir para a reunião de hoje. Hoje é um dia que eu me reúno com as mulheres de um bairro chamado Jardim Casablanca. Então, eu me reúno com elas uma vez por semana, que é uma reunião com objetivo, é uma reunião motivacional, é uma reunião que ajuda elas a identificarem os desafios que têm e a traçarem planos de desenvolvimento.
Além disso, elas participam de diversas oficinas que elas escolhem a partir do perfil. Tem ambiental, tem de saúde, tem de violência doméstica, tem de produção de vela, produção de bolo. Aí tem um monte de oficinas que elas participam. E através da participação dessas oficinas, dessa reunião, elas recebem uma moeda social, que é a Digna, organizada por um aplicativo. E com essa moeda social, elas compram alimentos, material de higiene e limpeza. Essa moeda circula em açougue, material de construção, mercadinhos das comunidades. E com isso, a gente conseguiu evitar a fome nos bairros onde a gente trabalha nesse momento de pandemia. Mas não só evitar a fome é muito pouco. A gente precisa ir além de evitar a fome. A gente precisa estimular o desenvolvimento pessoal e social dessas famílias para que elas consigam, de verdade, então, enfrentar o seu quadro de pobreza, que esse é o objetivo do Vida Plena. Então, esse é mais um projeto. Inclusive, essa era uma pergunta até do Luiz, que ele estava interessado, né? A moeda social, na verdade, já é uma experiência internacional. Vários lugares adotam isso, né? E está dando muito certo com vocês de Juiz de Fora, né? Existem muitas experiências diferentes de moeda social. A mais comum que você vai encontrar é a moeda ligada ao microcrédito. Você monta um banco de microcrédito no bairro e você empresta aquela moeda com o objetivo de gerar o desenvolvimento de pequenos negócios e aquela moeda começa a circular na comunidade. Esse é o modelo. A gente pretende chegar nesse modelo. O nosso modelo, as pessoas elas não recebem empréstimos. Elas recebem a moeda como um retorno a partir de ações de desenvolvimento. Toda vez que ela dá passos de desenvolvimento, ela recebe a moeda. Então, a moeda é uma recompensa, um estímulo imediato para metas não imediatas. Por quê? Só para você entender. Eu crio essa moeda ao perceber que o maior desafio no processo de enfrentamento à pobreza é que os grandes objetivos que vão impactar a vida dessa pessoa não dão retorno imediato. E aí ela tem muita dificuldade em investir nisso, porque ela vive na iminência, numa crise ligada à fome, ligada à saúde, ligada à manutenção da casa. Não dá tempo de investir em metas de longo prazo. A questão é o curto prazo. Então, eu criei a moeda que ela dá um benefício de curto prazo para um investimento de longo prazo. Essa é a ideia da nossa moeda. Bom, indo para outros projetos, a gente tem o projeto Empregabilidade, que é um projeto que trabalha literalmente, precisamente com a ideia do empreendedorismo. Então, auxilia mulheres que querem empreender, gerar um pequeno negócio na comunidade. A gente tem o projeto Geração do Futuro, que trabalha com adolescentes na prevenção de diversas variáveis de vulnerabilidade nos adolescentes. A gente percebeu que, se a gente quer desconstruir a pobreza, a gente tem que começar lá na juventude e na adolescência. Então, a Geração do Futuro estimula eles a construir um projeto de vida, estimula eles não saírem da escola, estimula eles a buscarem uma formação técnica ou superior, que permita ele ter, então, uma melhor empregabilidade, então, conseguindo ter um emprego melhor e uma renda melhor. Então, a ideia do Geração do Futuro é trabalhar algumas vulnerabilidades sociais que o adolescente possui e que a gente percebe que lá na frente vão complicar o quadro de pobreza dele. Depois eu tenho o projeto Clínica Amigos, que é uma clínica veterinária com o objetivo de atender animais das famílias carentes. Então, a gente tem sala de cirurgia, sala de recuperação, tem vários consultórios veterinários espalhados pelos bairros que a gente atende. Tudo você tem o atendimento social e o atendimento particular. A nossa meta é o seguinte: existe um aplicativo que controla tudo isso, cada atendimento particular gera um atendimento social. Então, cada cliente que a gente consegue, que faz uma consulta particular, o aplicativo já gera uma consulta gratuita para uma das famílias que a ABAN acompanha. Então, esse é o Clínica Amigos. Depois a gente tem o projeto Adote Amigo, que trabalha com adoção de animais. A gente faz eventos de adoção de animais, criamos um outro aplicativo que usa a lógica do Tinder para adoção de animais. Vamos dizer que você, Gabriel, quer adotar um animal, você preenche seu perfil lá no aplicativo, e eu quero doar um animal, eu preencho o perfil do animal. O aplicativo cruza os perfis e oferece para você o animal perfeito para você a partir do perfil que você escolheu. E aí dá um match pet, né? Você dá um match de um pet. A partir do aplicativo promove esse encontro. Tá? Bom, nós temos projetos de evangelização, nós temos um projeto que chama São Paulo, que ele trabalha só com cursos bíblicos para a população, e também oração nas casas. Nós temos esse projeto. O projeto está muito ativo na pandemia, a gente tem feito bastante coisa, né, a partir dele. Nós temos o projeto de Jequitibá Rosa, que é um projeto que utiliza a arte, tá,
no processo de desenvolvimento pessoal. Então, elas estudam grandes pintores e produzem obras de grandes pintores através de uma artista que a ABAN tem. E isso tem sido uma ferramenta poderosíssima para lidar com barreiras, com traumas, com dificuldades que elas trazem. Então, a arte é muito poderosa para isso. Nós temos o projeto Reggae Bem, que trabalha com ritmo. Então, é um grupo, nós temos 2 grupos, um grupo de pagode, um grupo de ritmo. E o grupo de ritmo é só de mulheres, as mulheres tocam batuque, é um batuque de mulheres para lutar contra a violência doméstica, que é o Reggae Bem. Então, elas tocam, tem professor de música, e esse batuque é para enfrentar a violência. Deixa eu ver o que mais que eu ainda não falei. Fala do Santuário, que é um projeto agora que está enchendo os teus olhos, né? Isso. Então, vamos para a questão ambiental. Eu queria falar do óleo Vita. O óleo Vita recolhe óleo vegetal usado e recicla o óleo vegetal produzindo sabão. E com isso, além de proteger o meio ambiente, a gente ainda gera renda para as mulheres que produzem sabão. E nós temos o projeto Santuário. O Santuário é uma fazenda que nós acabamos de comprar, fazenda de 100 hectares. Nós compramos uma fazenda aqui ao redor de Juiz de Fora para transformar numa grande área de proteção ambiental. Ela tem uma floresta preservada, lá tem lobo-guará, macaco-bugio, raposa, tem 9 açudes, várias cachoeiras, era uma pousada local. Então a gente está transformando num local de cursos, de encontros, de retiros, mas tudo ligado à questão ambiental, para estimular as pessoas a mudarem a sua pegada ambiental, a plantarem árvores, a repensarem o seu lixo, o seu consumo, tudo em cima de Laudato Si. A grande inspiração do santuário é o documento do Papa Francisco Laudato Si. Inclusive, esse final de semana, véspera do dia de São Francisco de Assis, né? Segunda-feira, dia 4 de outubro, é São Francisco, nós vamos fazer um grande evento lá no santuário, vamos inaugurar uma trilha que chama Trilha de Francisco, é uma trilha com várias imagens de São Francisco pelo meio da floresta, e vai ter mensagens do Papa Francisco e de São Francisco de Assis, estimulando as pessoas a uma espiritualidade ambiental. Então, assim, o santuário é um mega projeto, a gente calcula que vai demorar mais de 10 anos para consolidar, é uma fazenda toda sustentável, vai gerar sua energia, vai tratar sua água, tratar seu esgoto, produzir sua própria comida de forma orgânica. O objetivo é ser uma fazenda-escola para a conversão ecológica que o Papa Francisco fala em Laudato Si. Nossa, é tanta coisa que daria para a gente ficar horas e horas aqui falando sobre todos os projetos, sobre todas as coisas, sobre tudo que já foi feito e que ainda dá para fazer em relação a isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também, Renato, sobre o que a gente estava conversando antes, assim, sobre como a pandemia impactou o trabalho de vocês. E quais foram as principais mudanças que você viu que são reflexo do que está acontecendo no país nesse momento, né? Então, falar de pandemia, para mim, é um tema... Eu tenho falado muito da pandemia, é um tema longo. É difícil para mim resumir. Vou tentar resumir dizendo que, para mim, a pandemia é um evento divisor de águas na nossa vida, tá? A pandemia é uma grande crise, usando uma terminologia até mais religiosa. A pandemia é uma desgraça, porque é um evento que é a ausência da graça, né? Morte, sofrimento, desemprego, separação de famílias. Porém, ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela é também uma oportunidade. Porque todo momento caótico, todo caos é também uma oportunidade. Uma oportunidade de eu repensar, uma oportunidade de eu viver aquilo que está lá, que Jesus fala na Bíblia, que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não produz vida. João 12. Por quê? A pandemia é momento de morte. Morte em que sentido? De morrer costumes, morrer práticas, morrer ideias erradas. É preciso viver a morte na pandemia. A pergunta que eu tenho feito para as pessoas é: o que morreu na sua vida na pandemia? O que morreu em você na pandemia? Né? E, por outro lado, logo depois, o que nasceu na sua vida na pandemia? O que nasceu em você na pandemia? Porque aí é viver João 12. O grão que morre produz vida. Aquilo que morre, nasce. É preciso viver a morte na pandemia para viver a vida a partir da pandemia. Compreende? Então, eu diria, Gabriel, que na ABAN, eu já falei isso, a história da ABAN vai ser dividida entre AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Mas não é só a história da ABAN, não, a minha história. A minha geração, eu tenho 47 anos, 47 anos. A minha geração nunca viveu um momento como esse da pandemia. Eu espero que nunca mais viva,
né? Mas, então, se eu não mudar agora, eu não vou mudar nunca. Se eu não aproveitar essa energia, e essa energia que vem do sofrimento, que vem da dor, que vem da crise, que vem de uma situação indesejada, mas se eu não aproveito isso como um ponto de virada na minha vida, de repensar minha espiritualidade, minha relação com Deus, minha alimentação, meu consumo, minha relação com o trabalho, minha relação com a tecnologia, com o celular, se eu não aproveito isso, eu vou perder a maior oportunidade da minha vida. Então, a vida do Renato também se divide em Irapé e DP. Mas vamos falar da BAN. A pandemia impactou muito a nossa caminhada. Primeiro, em relação aos nossos voluntários. Muitos voluntários entraram em crise. Qual a crise? Eu só sei atuar presencialmente. Então, tiveram muita dificuldade de atuar à distância. A gente criou vários propostas, vários programas. A gente tem terço, curso bíblico, reunião, palestra, atividades, tudo via Meet, né? Tá? Formações. Mas eu percebo que alguns voluntários não conseguiram se adaptar, porque eles têm um conceito, o voluntariado deles era muito operacional, era muito braçal, era muito de estar ali, de estar com a pessoa, de abraçar, de carregar, de ajudar, de conversar com a pessoa presencialmente. Ele não conseguiu. Então, primeiro, a gente teve uma crise no nosso voluntariado, mas, por outro lado, a gente se reinventou. Aqui aí precisaria de um tema só para te falar a quantidade de invenções. A gente inventou um sorteio de prendas através de um programa de computador e pelo Instagram. E hoje o meu sorteio de prendas, que eu fazia de 3 meses presencialmente, um bingo, né, dá mais gente virtual do que o presencial. Então, a gente criou um monte de novidades para tentar manter as portas abertas na pandemia e, na verdade, eu diria que a gente se fortaleceu. Muitas ações se fortaleceram. Então, eu tive a chegada de muitos voluntários locais. Por quê? Como a pobreza aumentou e eu trabalho em regiões de alta vulnerabilidade, eu tive uma chegada muito grande de pessoas que não participavam ainda pedindo ajuda. A gente acolheu essas pessoas, ajudou essas pessoas e disse para elas aquilo que a gente diz para todo mundo. Aquilo que você recebeu de graça, dai de graça. Está lá em Mateus 10. Ou seja, você recebeu, agora nos ajude a ajudar outras pessoas. E aí a gente teve a chegada de mais de 100 pessoas que decidiram se tornar voluntários locais, voluntários das comunidades onde a gente atua. E isso, para mim, foi uma alegria. Isso fortalece a BAN, isso aumenta a nossa capilaridade, isso aumenta a nossa raiz local, isso dá mais vínculo à BAN com cada bairro. Então, isso foi uma grande novidade que me alegra muito em ver. Então, hoje eu tenho uma liderança nova na BAN, novos líderes, normalmente mulheres, tá? Que vêm das próprias comunidades. Então, elas assumindo protagonismo da gestão local da BAN. Vamos para uma pergunta do Luiz, então, que para a gente finalizar, que fala um pouco sobre isso, sobre essa mudança na pandemia, né? E acho que não só na pandemia, mas por tudo que a gente está passando. Ele escreveu o seguinte para te perguntar: o país passa hoje por uma das suas maiores crises humanitárias da história, talvez, né? Ao mesmo tempo, nós vemos uma mentalidade crítica, né? Um desmonte de políticas públicas. Não é uma contradição, né? Ou de fato o brasileiro está se lixando para o sofrimento alheio? E ele completa: somos o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano mesmo? Conseguimos... Pois pergunta forte. Sim. Vocês sempre com perguntas fortes, né? Olha, Gabriel, o que eu diria? É preciso fazer uma autocrítica na nossa sociedade. A gente precisa ser capaz de dizer que o brasileiro ele não é tão solidário assim quanto ele pensa que é. Existe um mito chamado mito da brasilidade, né? Em que nós somos solidários, em que nós somos pacifistas. Por outro lado, a gente vive numa sociedade extremamente violenta e extremamente desigual. Só para ficar nesses dois temas só. Então, é um mito essa ideia de que nós somos muito solidários e nós somos pacíficos. Tá? Em relação à solidariedade, não é conciliável uma desigualdade social tão grande, tão absurda, com se nós fôssemos tão solidários. O que a pandemia fez, eu tenho dito, Gabriel, que a pandemia ela fez a classe média viver a pobreza por algumas semanas. Por que a classe média viveu a pobreza? Porque ela viveu algumas características da pobreza. Ela viveu a insegurança do amanhã, ela viveu o perigo do desemprego, ela viveu o perigo de não ter comida, ela viveu o risco da morte. Então, a classe média, ela teve um aperitivo da pobreza, ela não gostou do gosto desse aperitivo. Então, o que ela fez? Teve um espasmo solidário. Então, o que a gente teve em 2020 foram campanhas muito fortes de doação de alimentos, que elas nasceram dessa experiência pontual do caos que a classe média viveu
o caos que a pobreza vive o tempo todo. Quem é pobre vive a pandemia. Eu até diria de uma forma um pouco mais provocativa, Gabriel, os pobres lidaram com a pandemia de uma forma muito menos traumática do que a classe média. Eu vivi isso. Eu vivo nas periferias. Foi muito menos traumática. Enquanto eu via as pessoas em crise, eu via os pobres lidando de uma forma muito menos traumática. Por quê? Eles estavam alienados? Não, não. É porque é verdade que a pandemia piorou a realidade deles. É claro que piorou. Mas eles já vivem uma pandemia permanente. Então foi menos traumático, foi menos assustador para eles do que foi para aqueles que vivem numa bolha, né? Que vivem pensando que não existe pobreza, não existe sofrimento. Então, eu penso que é o seguinte, Gabriel, realmente a gente vive um momento muito difícil, muito difícil. Eu espero que a pandemia produza mudanças, mas o que eu vejo é as pessoas querendo voltar ao normal, né? As pessoas querendo, lutando para que se volte ao normal. E aí, por isso mesmo, uma das frases que eu andei repetindo é que o mundo, eu rezo por isso e luto por isso, que o mundo não voltará ao normal, porque foi justamente o normal que produziu essa pandemia. Então, o mundo não voltar ao normal, entre aspas, isso pode ser muito bom. Então, tentando dar uma resposta curta, eu espero que a pandemia provoque mudanças nas pessoas, mas não vai ser a pandemia agora, mas que a pandemia deixe sementes de um mundo novo, porque essas sementes são lentas, né? O que a gente percebeu com o uso de máscara ou a vacinação, elas escancararam a falta de solidariedade, né? Porque a pessoa não percebia que ela usava máscara, não era só para se proteger, não. Ela usava máscara para proteger o outro, né? E aí, por isso, você via que quando ela já estava vacinada, ela não queria usar máscara, né? Então, assim, ela estava pensando só em si. Você tem ali uma manifestação desse egoísmo, que é uma marca da nossa solidariedade, né? Então, ou seja, a gente vive a contradição da solidariedade e do egoísmo, a gente fica entre esses dois pontos, né? Então, esse desmonte, eu queria ter uma fala de esperança, eu gosto de terminar com uma fala de esperança. Eu estou indo agora, eu vou passar 45 dias com os índios na Amazônia. E foi interessante, porque quando eu comecei a ver o desmonte dos aparelhos de proteção dos índios, né, da FUNAI especificamente, mas também do IBAMA, que acaba influenciando bastante a eles também, eu falei, cara, nossa, os índios vão pirar, os índios vão desanimar, os índios vão enfraquecer a luta. E foi uma surpresa muito positiva quando eu participei de um encontro com as lideranças nacionais indígenas no Brasil, e eu vi isso lá atrás, isso lá antes da pandemia, lá em 2019 ainda, começo de 2019, quando essas coisas começam a ficar mais claras, e eu vi eles se unindo, extremamente motivados para lutar. Aquilo me chamou muita atenção, porque é justamente na hora da dificuldade que a gente reúne forças que não sabe que tem, né? Ou seja, a dificuldade, ela não desanimou os indígenas, ao contrário, ela fortaleceu, ela fez com que eles se unissem. Haja visto o que aconteceu em Brasília nos últimos dias em relação à questão do marco temporal. Você teve milhares de indígenas que passaram vários dias, mais de uma semana lá em Brasília. Isso para eles é um desafio gigantesco, é uma mudança de rotina de vida, e os caras foram para lá e lutaram. Ou seja, é verdade que a gente vive, sobre alguns aspectos, o pior momento, né? Por outro lado, o pior momento costuma despertar o melhor em nós. Então, o que eu peço a Deus, o que eu peço a todos aqueles que são filhos de Francisco, que botem para fora o seu melhor nesse momento. O nosso Brasil, as nossas comunidades, os nossos excluídos nunca precisaram tanto do melhor de nós. Que a gente consiga não se deixar influenciar. Lembra lá em Mateus 10:10 também, ou 10:10 não, Mateus 10, quando Jesus fala assim, quando entrares numa casa e forem mal recebido, ao sair dela, sacudam a poeira dos pés. Aquilo é muito interessante, não sei se você já refletiu sobre esse texto, Gabriel, mas quando Jesus pede para sacudir a poeira, é sacudir a poeira do desânimo, porque muitas vezes a pessoa nos trata mal e a gente sai dali extremamente desanimado, ou seja, ela além de nos tratar mal, ela deixa em nós uma poeira do desânimo, do negativismo, da decepção. O que eu convidaria a todos que estão nos ouvindo nesse momento é sacudir a poeira. Não deixe que essa ideia de que é impossível, de que está o pior momento, de que não dá para fazer nada,
de que nós somos extremamente desunidos ou egoístas, eu toquei nesse tema, mas não deixe que isso te desanime, ao contrário. Sacode essa poeira e tire força de tudo isso. Fala assim, já que está um momento mais difícil, é por isso que precisa mais de mim. Dê o seu melhor, arregace a manga e faça a sua parte. Amém, amém. E para quem quiser ajudar a banda de alguma forma, conhecer melhor o trabalho de vocês, como é que faz? O melhor caminho, o nosso site, www.aban.org.br, Aban com N, Amigos do Noivo, tá? Ou o nosso Instagram, que é Aban_Associação dos Amigos. Qualquer um dos dois você vai encontrar lá contato, você vai encontrar diversos caminhos, você vai conhecer todos os projetos. O site é melhor porque no site você acessa, a gente tem vários Instagrams, não tem um só, então compensa direto no site www.aban.org.br e lá você tem acesso a tudo. Vocês estão só em Juiz de Fora atualmente? Paraíba do Sul também. Paraíba do Sul, Juiz de Fora. Então quem é de Juiz de Fora ou Paraíba do Sul pode ajudar de forma mais presencial, às vezes. Quem é de outra cidade, qualquer lugar, pode contribuir financeiramente, que é uma ajuda primorosa. E para quem tem algum trabalho, alguma instituição social em outro lugar e quer, às vezes, compartilhar um pouco de experiências, tem o Instituto Humana também, né, Renato? Isso mesmo. O Instituto Humana, o objetivo dele, a gente pode até, se você quiser, um dia fazer um podcast só sobre ele, porque dá para falar muito sobre a Amazônia, sobre assessorias, né? Acho que é legal. O objetivo do Instituto Humana é qualificar o terceiro setor, ou seja, assessorar projetos, pessoas que querem fazer o bem e não sabem como, e o objetivo do Instituto Humana é justamente fazer essa diferença. Muito legal. A gente conversa sempre assim, né? A gente já teve várias oportunidades. Agora com a pandemia um pouco menos, né? Mas é sempre um alento te ouvir, é sempre bom, dá esperança, né? Você sempre provoca a gente, mexe com isso tudo, com esse nosso comodismo, às vezes, com nossa passividade diante de tudo, né? Eu acho que nós brasileiros somos muito mais passivos do que pacíficos, né? E você mexe com a gente, mas ao mesmo tempo dá esperança, dá vontade de ir em frente, dá vontade de fazer alguma coisa e de acreditar que dá para chegar em algum lugar, né? Muito obrigado, valeu mesmo. Cara, bater papo contigo é sempre, eu falo que você extrai o melhor de mim. Que legal. Você sim, cara, as suas perguntas, os seus comentários, a gente tem uma compatibilidade, né, cara? Muito legal. Então você consegue tocar no ponto, sabe? Você consegue espremer a laranja para tirar todo o caldo. Então eu fico muito feliz quando eu estou do seu lado, quando a gente está batendo papo, que sempre sai coisa muito boa. Legal, que a gente tenha mais encontros como esse, talvez, e você está sempre de portas abertas aqui, no que precisar, tá bom? Quem puder. Eu já divulguei o seu trabalho no episódio anterior, agora, e com certeza a gente vai continuar divulgando, não só divulgando, mas extraindo esse sumo do que você puder dar para a gente aí, joga fora os caroços, a gente fica com um suco do que ele tem de melhor, ok? Muito obrigado mesmo. Tá ok, gente, um grande abraço, e como diria o Luiz, Jesus fez muitas outras coisas, e se fôssemos gravar podcast com todas elas, não ia caber no mundo, não ia ter HD que ia suportar tanta coisa que a gente ia poder gravar, que a gente ia poder compartilhar sobre tudo isso, né? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. É pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, Filhos de Francisco.